Nós estamos chegando ao final da exposição do livro primeiro do Saltério. O livro primeiro do Saltério vai do Salmo 1 até o Salmo 41, e nós estamos chegando ao final. É o penúltimo salmo da nossa série. Nós começamos lá no início do ano e gastamos praticamente todo o ano para expor o livro 1. Não sei se no ano que vem nós vamos continuar a exposição, expondo o livro 2. Eu ainda vou combinar com os demais pastores da igreja qual vai ser a série, qual vai ser o livro que vai ser exposto no próximo ano. À noite eu sei que vai continuar Atos, vai continuar Atos, mas os Salmos talvez a gente deixe para mais para frente para continuar o livro 2. Salmo de número 40, este é o momento da exposição da palavra para todos nós, para os adultos, para os adolescentes, para os jovens, para as crianças. Então vamos todos prestar bastante atenção no que diz a palavra do Senhor ao mestre de canto, o Salmo de Davi. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem. São incontáveis os mares que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a visão. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça e o meu coração desfalece. Agrada-te, Senhor, em me livrar. Apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Que sejam envergonhados e cobertos de vexame todos os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal. Sofram perturbação por causa da sua vergonha aqueles que me dizem, bem feito, bem feito. Exultem em ti, se alegrem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação, digam sempre, o Senhor seja engrandecido. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. Vamos ler todos juntos o verso 17? Leiamos. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. Amém. Vamos mais uma vez orar. Pai Celestial, como já foi pedido, que o Senhor fale ao nosso coração agora, através da pregação da Tua Palavra. Fala ao coração das crianças, adolescentes, jovens, adultos, daqueles que aqui estão, daqueles que nos acompanham através da transmissão, daqueles que ouvirão essa mensagem num outro momento. Que o Senhor, ó Deus, fale ao nosso coração para a Tua glória e para o nosso bem, no precioso nome do nosso Redentor Jesus. Amém. É difícil esperar, não é? Crianças, vocês não gostam muito de esperar, não é verdade? É difícil esperar, vocês não têm muita paciência. Mas sabe, não são só vocês, crianças, que têm dificuldade de esperar. Os adultos também. Eu não gosto de ficar numa fila esperando, ainda mais nesse calor, né? Mas nem com ar-condicionado é gostoso esperar. A gente tem dificuldade para esperar, receber uma notícia, a gente tem dificuldade para esperar uma informação, a gente tem dificuldade para esperar conseguir algo que precisamos, é difícil esperar.
A gente não gosta de esperar. E eu percebo que na sociedade imediatista em que nós vivemos, com toda a tecnologia, que é tão boa, é verdade, eu não sou contra a tecnologia, mas nós vamos cada vez mais tendo a nossa vida facilitada e com isso vamos deixando de aprender a esperar. E como diz um cântico das crianças, temos que aprender a esperar. E de fato, meus irmãos, nós temos que aprender a esperar. E não é esperar por esperar, e não é esperar no nada. O que você está fazendo? Parado. Eu estou esperando. Esperando o quê? Não sei. Eu estou esperando. Não, irmãos, esperar, de acordo com as Escrituras, aguardar, é ter confiança. Ter confiança não em nós mesmos. Ter confiança não num governo humano. Ter confiança não no ocaso, não na sorte. Ter confiança no Deus que dirige todas as coisas e cuida do seu povo. Neste salmo, nós aprendemos com o nosso irmão Davi, que no passado serviu ao Senhor, sobre a esperança no Senhor, sobre o esperar no Senhor. Nesse salmo, queridos, nós podemos aprender por que devemos esperar no Senhor, como esperar no Senhor. Nesse salmo nós podemos aprender por que e como esperar no Senhor. E nós vamos ver isso então olhando para este precioso salmo da palavra do Senhor. E nós vamos aprender então que devemos esperar no Senhor, porque no Senhor há socorro, livramento e alegria. E devemos esperar no Senhor com confiança, com dedicação, proclamação e dependência. É sobre isso que nós vamos aprender neste salmo. Então acompanhe comigo, vejam o que diz Davi no início do salmo. Esperei com paciência pelo Senhor. Este, queridos, é um salmo de gratidão. Ele se encaixa bem nessa semana, que é a semana de ação de graças. Quinta-feira nós vamos celebrar o dia de ação de graças. Quarta-feira eu fui convidado para pregar lá na segunda igreja. Eu acho que eu vou aproveitar esse salmo, viu? Porque ele fala muito de gratidão. Pelo menos os 10 primeiros versículos se encaixam bem nisso. É Davi agradecendo ao Senhor. É Davi dando um testemunho maravilhoso. Nesse salmo, os primeiros 10 versículos, nós temos Davi falando, Davi testemunhando, Davi agradecendo. E a partir do verso 11, nós temos Davi orando. Afinal de contas, a nossa gratidão não deve impedir a nossa dependência do Senhor. Davi, queridos, escreve esse salmo num contexto em que ele recebeu um livramento do Senhor. Desculpem, vejam comigo, Davi diz: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Esperei com paciência pelo Senhor. Irmãos, conquanto seja difícil esperar, nós podemos aprender aqui com o nosso irmão Davi sobre a importância de esperar. O Salmo 40, ele está ligado aos salmos que nós vimos anteriormente. Nós temos acompanhado todo domingo a exposição de um dos salmos, e alguns domingos atrás nós vimos o Salmo 37. E se os irmãos observarem, há uma ligação do Salmo 37 ao Salmo 40. Eles formam uma unidade. Se vocês voltarem um pouquinho no Salmo 37, nós vimos sobre a importância de esperar em Deus. No Salmo 37, Davi nos ensina a não ficarmos irritados por causa daqueles que vivem praticando mal. E então Davi nos aconselha a agir da seguinte forma. No verso 3 ele diz: confie no Senhor. Nós devemos, queridos, esperar com confiança no Senhor. No verso 4 ele fala sobre termos prazer em Deus. No verso 5, entregar o nosso caminho ao Senhor. No verso 7 ele diz: descanse no Senhor. Confiar em Deus, entregar o nosso caminho ao Senhor, descansar no Senhor e esperar nele. Olha novamente o verso 7, ele diz: descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor e espera nele. E lá no finalzinho ainda do Salmo 37, no verso de número 34, ele diz: espere no Senhor e ande nos seus caminhos. Percebam que Davi, o salmista, ele tem muito em mente a importância de esperar no Senhor. Quando nós vamos para o Salmo 38, que é o salmo seguinte, Davi começa a descrever quais são as implicações de se esperar em Deus. Ele olha para a própria vida, ele olha para os seus pecados, para a sua própria iniquidade, e ele termina o salmo, olhem comigo o Salmo 38, versos 21 e 22, dizendo: não me desampares, Senhor Deus meu, não te ausentes de mim, apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Ele vai demonstrando sua espera no Senhor, sua espera de livramento, do livramento dos seus pecados, das suas tristezas.
espera no Senhor. E aí então chega o Salmo de número 39. No Salmo 39, depois de Davi falar sobre os que esperam em tesouros, daqueles que esperam nessa vida, olha só o que ele diz no verso de número 7. E eu, Senhor, que espero? E então ele responde. Qual é a resposta de Davi? Tu és a minha esperança. Tu és a minha esperança. Vejam, queridos irmãos, todos esses salmos estão ligados. No Salmo 37 ele fala, é importante esperar em Deus. Não esperar em Deus nos leva a ficar indignados, revoltados, isso só nos faz mal. É importante, ao invés de você ficar indignado, diante de toda a maldade que está sendo cometida, confiar naquele que é o justo juiz, naquele que no dia dele vai executar o seu juízo. Não é o nosso dia, é o dia dele, e ele executa o seu juízo e vai executar de forma perfeita. No Salmo 38, nós vemos, Davi dizendo sobre esperar em Deus, quando ele olha e vê a iniquidade, o pecado dentro dele. E como é importante, irmãos, esperarmos no Senhor, olhando para a nossa condição e esperando de fato na misericórdia do Senhor. No Salmo 39, você continua esperando em Deus enquanto é disciplinado pelo Senhor, como nós vimos no domingo passado. O salmista sendo disciplinado pelo Senhor. E ele precisa aprender a esperar no Senhor, porque até a disciplina do Senhor é muito importante e é para o nosso bem. Agora chega o Salmo 40 que nós acabamos de ler. E ao olharmos para o Salmo 40, Davi nos ensina sobre a importância de esperar no Senhor e como esperar no Senhor. Aquele Deus que age, o Deus que intervém. Em primeiro lugar, meus irmãos, Davi nos mostra sobre os benefícios de esperar no Senhor. Por que é que eu e vocês, irmãos, precisamos esperar no Senhor? Davi nos conta, ele diz, esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Irmãos queridos, percebam na linguagem do salmista, que forma bela ele coloca, de forma tão bonita ele coloca o cuidado do Senhor. Ele diz, eu esperei com paciência. Essa expressão do hebraico é um pouco difícil de traduzir, porque literalmente seria esperei e esperei, ou esperei esperando. A ideia de fato é essa, esperei com paciência, mas com entusiasmo. E aí Davi vai nos contar o que aconteceu. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Davi usa aqui uma figura de linguagem, a gente chama de antropomorfismo. Antropomorfismo, essa expressão estranha, significa atribuir formas humanas. Quando isso é usado para Deus, você está atribuindo formas humanas, e existe o antropopatismo, que é atribuir sentimentos humanos a Deus. Deus é espírito, Deus não se inclina. Mas Davi usa essa linguagem para mostrar o cuidado do Senhor, o zelo do Senhor, como o Senhor se importava com ele. Ele diz, eu esperei pelo Senhor com paciência, ele se inclinou. Deus se inclinou para ouvir. Não literalmente, é verdade, mas aqui a ideia, meus irmãos, é para falar que Deus tratou do assunto dele com tanto zelo, com tanto interesse, com tanto carinho, com tanto cuidado, com tanta seriedade, que Ele fez como nós devemos fazer com as nossas crianças diante de uma necessidade delas, a gente se abaixar e dizer, filho, o que foi? Conta para o papai, conta para a mamãe. É nesse sentido, é Davi dizendo assim, eu esperei pelo Senhor com confiança, e ele se inclinou e disse, filho, o que está acontecendo, filho? Do que você precisa? Eu estou aqui para cuidar de você. É esta linguagem que Davi está usando aqui, queridos. Esperar no Senhor, confiar em Deus, nos leva a ter a esperança do cuidado do Senhor, da atenção do Senhor e do livramento do Senhor. Davi diz, ele se inclinou para mim quando eu clamei por socorro. Filho, o que está acontecendo com você? E então Davi pôde dizer para o Senhor, pôde desabafar com Deus. Deus está dizendo, pode falar, meu filho. E Davi responde para Deus. Olha o que estava acontecendo com Davi. Verso de número 2. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Ele diz assim, Senhor... quando isso aconteceu, ele contou para o Senhor, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Senhor, eu estou no fundo do poço.
Senhor, eu estou atolado, eu não consigo sair. Já viram aquela imagem da pessoa que fica atolada? Ou areia movediça, e a pessoa vai afundando, e quanto mais ela se debate, pior é, e ela não consegue sair dali, e se não for alguém para resgatá-la, ela vai morrer ali. Davi se sente desse jeito. Não sabemos exatamente qual era a situação. Talvez foi quando o seu próprio filho tentou tomar o lugar dele, querendo a própria morte do pai. Talvez foi perseguido por Saul, talvez perseguido pelos filisteus, não sabemos. Mas a situação de Davi era uma situação tão terrível que ele se vê atolado, ele se vê num poço, ele se vê numa cisterna, ele se vê sem conseguir sair dali, sem conseguir se mexer. Ele diz assim: e o Senhor me livrou, o Senhor me tirou desse poço. A Nova Versão Transformadora diz: tirou-me de um poço de desespero. Você já se sentiu assim? Você já se encontrou assim num poço de desespero? Crianças, vocês, eu creio que nunca passaram por um poço de desespero. Eu gostaria de poder dizer que vocês nunca vão passar, mas na vida nós passamos situações tão desesperadoras que nos atingem. Mas sabe qual é a boa notícia para vocês, crianças, e para todos nós? Que há um Deus que tem disposição, interesse e poder para nos tirar do poço do desespero. Ele não nos impede cair no poço do desespero. Ele não nos impede enfrentar, experimentar o poço do desespero, o lamaçal, o tremedal. Mas Ele nos ouve quando nós clamamos e Ele nos resgata. Ele tem esse poder de nos tirar de um poço de desespero, do atoleiro de lama. Então, queridos irmãos, esperar no Senhor é o que nós devemos fazer, porque nós temos um Deus que é suficientemente amoroso para nos ouvir, para se inclinar, e Ele é suficientemente poderoso para nos libertar. De nada adiantaríamos ter um Deus, servir a um Deus que somente se importasse conosco. O Deus daqueles que seguem a heresia do teísmo aberto, da teologia relacional, é o Deus da ideia de Aristóteles, que não se mistura com aquilo que é matéria, é um Deus que está distante, é um Deus que se interessa, mas não pode fazer nada. O Deus da teologia relacional é o Deus que leva tanto em consideração a vontade, a liberdade do homem, que ele diz: eu não posso me meter. Se você caiu num poço de desespero, se vira aí. Eu vou torcer por você. Se você está atolado, eu vou torcer por você. Esse é o Deus da teologia relacional. É uma grande heresia. E alguns pastores famosos brasileiros seguem essa bobagem, ensinam essa bobagem. Mas do que nos adianta servir um Deus que nos ama, que se interessa, mas não pode agir? Também de nada adiantaria, queridos irmãos, servirmos um Deus todo-poderoso, mas que não nos amasse, mas que fosse um Deus mau, mas que tivesse prazer ao nos ver no poço de perdição, do desespero, no lamaçal. De nada adiantaria um Deus todo-poderoso, mas que não se interessasse por nós. Mas sabe qual é a boa notícia? O Deus da Bíblia, o nosso Deus, é o Deus que tanto nos ama, tanto se interessa, que Ele se inclina para nos ouvir. Ele não somente nos ama, mas Ele tem todo o poder. É o Deus que nos ouve, o Deus de Davi é o nosso Deus, que nos ouve, que se interessa, que nos ama e que nos resgata porque Ele tem todo o poder. Então, por que é, queridos, que devemos esperar no Senhor? Porque no Senhor há, de fato, verdadeira esperança de livramento, no Senhor a verdadeira esperança de cuidado, no Senhor a verdadeira esperança de libertação, de socorro. Mas também, queridos, no Senhor a esperança de alegria e felicidade. Vejam comigo o que Davi continua dizendo a partir do verso, aliás, no final do verso 2, ele diz: colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Davi estava numa situação desesperadora, não tinha nada em que se agarrar, estava afundando, e Deus o tirou dali. Deus, queridos, nos dá segurança, Deus nos dá alicerce, Deus nos dá sustento. Daí Davi dizer: e me firmou os passos. Davi tinha os seus pés resbalantes, trôpegos, não tinha firmeza, não tinha direção, e Deus firma os seus passos. E com isso, queridos, Deus dá alegria.
Não há alegria, não há felicidade, não há paz, se não há estabilidade. E o nosso problema, queridos, é que por vezes andamos ansiosos, desesperados, porque só conseguimos enxergar as circunstâncias. Ah, esse governo, ah, esse mundo, ah, o que eu estou passando, ah, a minha saúde. E quando nós vivemos baseados em circunstâncias, nós vamos experimentar o que esse mundo experimenta. Vocês já perceberam o que esse mundo experimenta? Faça uma pesquisa do número de pessoas que hoje são dependentes de ansiolíticos, de remédio para dormir, remédio para controlar a ansiedade. Esse mundo tem vivido e cresceu assustadoramente o número de pessoas que fazem usos desse tipo de medicação, inclusive crianças. Porque é um mundo, queridos, cuja esperança ela está presa às circunstâncias. E se você olhar ao redor, você vai ficar desesperado. Porque as coisas não são boas, a situação não é boa. Mas, queridos, quando nós olhamos para o Senhor, quando a nossa esperança está no Senhor, é possível sim termos verdadeira alegria e felicidade, independente dos problemas. Daí Paulo lá em Filipenses 4 dizer no verso 4, alegrem-se no Senhor. É o que Davi experimenta. Olhem comigo o verso de número 3. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Alguns domingos atrás, nós que estamos expondo o livro de Atos nos cultos da noite, nós vimos uma passagem ali em Atos, onde Paulo e Silas são presos. Eles estão lá em Filipos, eles estão pregando a palavra, eles expulsam o espírito de adivinhação. E por causa disso, aqueles que ganhavam dinheiro com aquela jovem que adivinhava as coisas, adivinhava coisa nenhuma, né? Mas aí eles ficam revoltados e dão um jeito de fazer com que Paulo e Silas fossem presos. Estão lá os nossos irmãos, depois de severamente açoitados, com o corpo machucado, são lançados na cadeia dos fundos, na caverna, no cárcere interior, estão presos ali. E o texto diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores ao Senhor. E os demais companheiros de prisão ficavam olhando tudo aquilo, certamente admirados. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Quantas pessoas, queridos, diante do testemunho do povo de Deus, que mesmo em meio à dor, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio a circunstâncias difíceis, tem uma alegria que explode no peito. E os de fora olham e dizem, o que acontece com essa gente? Olha o que ele está passando. O que acontece com esses dois malucos, Paulo e Silas? Estão machucados, estão presos. Eu fico pensando o que passou na cabeça dos demais presos. Eles estão cantando louvores. Eles estão louvando o Deus deles. Que Deus é esse? Eu preciso desse Deus. Muitos verão essas coisas. Temerão e passarão a confiar, a esperar com paciência neste Deus, que independente das circunstâncias faz o seu povo cantar um cântico de alegria. Me pôs nos lábios um novo cântico. A Nova Versão Transformadora, NVT, traduz, deu-me um novo cântico para entoar. Um hino de louvor ao nosso Deus. Quando, queridos, nós esperamos do Senhor, somos cuidados pelo Senhor, somos tratados pelo Senhor, Deus nos dá um novo cântico. Semana de ação de graças. Você tem tanto para cantar ao Senhor? Eu estava me lembrando daquela passagem em que 10 leprosos chegam até Jesus, de longe, estão à margem da sociedade por causa da lepra, doença altamente contagiosa, não podiam se aproximar dos outros, viviam marginalizados, à margem da sociedade. Mas eles gritam, eles clamam pela compaixão do Senhor, pedem a cura, e Jesus então diz, vão até o sacerdote, vão até o fiscal sanitário, e vocês se mostrem a eles. E lá vão eles, os 10, e eles são curados. O texto diz, vendo um deles que havia sido curado, voltou. Vocês se lembram o que diz o texto? Dando glória a Deus em alta voz. Queridos, quando nós experimentamos do livramento do Senhor,
e demonstramos verdadeira gratidão, nós demonstramos com alegria, com felicidade. O texto, voltando aqui para o Salmo 40, o texto continua, e olhem o que Davi diz no verso 4, bem-aventurado, que significa feliz ou completamente feliz, é aquele que põe no Senhor a sua confiança, e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. Percebam, queridos, esperar no Senhor, porque esperar no Senhor é esperança de verdadeira alegria e felicidade. Felizes não são aqueles que depositam a sua confiança em pessoas, em si mesmos, nas circunstâncias. Felizes são aqueles que depositam a sua confiança no Senhor. Aí ele continua no verso 5 e diz: são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, são mais do que se pode contar. Davi está dizendo: Senhor, o que o Senhor tem feito é tão grande que eu nem consigo falar. Nós pensamos ainda há pouco sobre 3 motivos para agradecer. Se nós fôssemos de fato ter que falar das maravilhas do Senhor, nós não conseguiríamos, porque, como diz Davi, são muitas. Em primeiro lugar, queridos, nós aprendemos nesta manhã por que esperar no Senhor. Por quê? Porque no Senhor há de fato esperança de livramento, de cuidado. Porque no Senhor há esperança de verdadeira felicidade e alegria, independente das circunstâncias. Mas em segundo lugar, irmãos, vamos aprender como esperar no Senhor. Volte comigo, o verso 1, Davi começa o salmo dizendo: esperei com paciência pelo Senhor, ou esperei esperando. Esperar com paciência não significa você esperar sendo indiferente. Fulano, e aí, está fazendo o quê? Não estou fazendo nada. Por quê? Porque eu estou esperando no Senhor. Você entendeu errado. Quem age assim é porque entendeu errado. Esperar com paciência no Senhor não significa ficar inerte, indiferente. Significa não agir por própria conta, do seu jeito, fazendo qualquer coisa. Significa, meus irmãos, de fato depositar toda a confiança no Senhor, mas agir. De que forma? Davi nos ensina. A partir do verso de número 6, queridos, nós temos aqui como esperar no Senhor. Esperar com dedicação. Vejam, queridos, que Davi, ao experimentar o livramento do Senhor, e ele continuava confiando e esperando no Senhor, ele demonstra atitude de dedicação. Verso 6, sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Nós lemos ainda há pouco isso em Hebreus 10. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Vejam, não é que Davi está desprezando os sacrifícios. Eu já falei sobre a importância dos sacrifícios do Antigo Testamento, apontavam para o sacrifício que viria, o sacrifício pleno e perfeito do Cordeiro de Deus, que é Cristo. E Davi sabia sobre a importância dos sacrifícios. Mas o que Davi está nos dizendo aqui, meus irmãos, é que o que Deus deseja de nós é mais do que sacrifícios externos. A pessoa vai lá, ia lá e oferecia um animal ao Senhor e Davi está dizendo, não, Deus quer mais do que isso. Ele diz, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Não é que Davi está desprezando isso, mas o que Davi entendeu é que no âmago da questão, a questão do coração, é que Deus requer de nós, queridos, uma obediência de fato em amor. É mais do que você dizer, olha, fui na igreja, cumpri o meu papel, dei uma oferta, fiz o meu sacrifício. Não. Deus requer de nós um coração temente, obediente a Ele. Daí Davi dizer no verso 7, então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. E aí nós devemos nos lembrar do Salmo 119, 11, guarda no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. O que Davi está dizendo é, o que Deus requer de nós, que depositamos a nossa confiança nele, nós esperamos no Senhor, através de uma vida de obediência, de dedicação ao Senhor. Eu tenho dito aqui, meus irmãos, me preocupa pensar que muitos de vocês que têm vindo de outras igrejas, que tiveram contato com as doutrinas da graça, e agora dizem, eu entendo finalmente que a salvação não é pelo meu esforço,
como eu aprendi a minha vida inteira. Não é que eu tenho que ficar fazendo sacrifícios para Deus me abençoar, para não perder a salvação. É tudo pela graça. Me preocupa que alguns de vocês, ao terem o entendimento das doutrinas da graça, acabam aplicando errado, dizendo: agora eu posso viver de qualquer jeito. Antes, naquela igreja, eu não podia beber, não podia mostrar o meu corpo. Agora eu estou numa igreja que diz que é tudo pela graça. Agora eu vou viver de qualquer jeito. Errado. As doutrinas da graça não ensinam que fomos salvos pela graça para vivermos de qualquer jeito. Mas agora, salvos pela graça, através do sacrifício de Cristo, eu devo viver uma vida de consagração, de obediência. Aquele que me salvou sem eu merecer, aquele que me sustenta sem ser pelos meus méritos, mas uma vida de gratidão, de amor, demonstrada através de uma vida de obediência. Davi havia sido liberto pelo Senhor. Ele não precisava obedecer para ser liberto. Ele obedecia porque ele havia sido liberto. A tua lei, dentro do meu coração está a tua lei. Olha o que ele diz no verso de número 8: agrada-me fazer a tua vontade. Verso 9: proclamarei as tuas novas de justiça. Irmãos queridos, esperar no Senhor com dedicação, com obediência, mas também com proclamação. Nós esperamos do Senhor testemunhando. Agrada-me fazer a tua vontade. No verso 9: proclamarei as boas novas de justiça ou de salvação. Na grande congregação jamais cerrei os lábios. Tu sabes, Senhor. Aí Davi vai falando com Deus e ele diz no verso 10: não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade, a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Davi esperava no Senhor testemunhando. Davi demonstrava sua gratidão a Deus proclamando. Aliás, mais uma vez, semana de ação de graças, como você tem demonstrado a sua gratidão ao Senhor? Em obediência? Em testemunho? Voltando para a história do leproso curado, que voltou dando glória a Deus em alta voz, ele voltou testemunhando do Senhor. E quando ele se achega a Jesus, ele se prostra diante de Jesus. Jesus vai dizer: ué, não eram 10 os que eu curei? Onde estão os outros 9? Só voltou um? E ele voltou fazendo o quê? Glorificando, testemunhando. Ele voltou correndo, e enquanto ele caminhava ou corria até Jesus, ele ia glorificando a Deus. Ele ia testemunhando. É assim que você tem vivido. Diante do que Deus fez, você tem glorificado ao Senhor. Como você tem esperado em Deus? Inerte, dizendo: eu só vou testemunhar depois que Deus der o que eu quero. Não. Deus já te deu tanto, não é? Queridos, esperar no Senhor com dedicação, com proclamação e, por fim, esperar no Senhor com dependência ou na dependência do Senhor. A partir do verso 11 até o verso 17, Davi demonstra a sua total dependência enquanto ele esperava com confiança no Senhor. Ele diz: não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem. Davi sabia de uma coisa: ele não era bom, ele não era perfeito, ele não merecia nada de bom. Daí ele dizer: Senhor, não retenhas de mim a tua misericórdia e a tua graça, porque eu preciso da tua misericórdia e da tua graça. E nós também precisamos, não é verdade, irmãos? Quem de nós é que não precisa da misericórdia e da graça do Senhor? Davi continua e ele diz: são incontáveis os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a visão. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça e o coração desfalece. Davi diz: Senhor, eu penso nas coisas erradas que eu faço. Se eu considerar, é tanta coisa que eu não consigo nem enxergar direito. É esperar, queridos, na misericórdia do Senhor, sabendo que nós não somos bons, não somos perfeitos, mas somos pecadores. É esperar no Senhor, pedindo livramento de nós mesmos. O nosso maior inimigo não é o diabo, nem mesmo o mundo. Sabia disso? Quem é o nosso maior inimigo? O seu maior inimigo é você mesmo. Porque é você que peca. E o que leva a pessoa ao inferno não é o diabo nem o mundo, são os nossos próprios pecados. O que nos traz tristeza e nos afasta do Senhor são os nossos próprios pecados. Daí Davi dizer: livra-me de mim mesmo. E aí ele continua, verso 13: agrada-te, Senhor, em me livrar, apressa-se ao Senhor em me socorrer, que sejam envergonhados e cobertos de vexame todos os que buscam tirar minha vida. Vejam, Davi vai mostrando a dependência do Senhor contra os inimigos que ele tinha, não somente contra ele mesmo.
Retrocedam e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal. Sofram perturbação por causa da sua vergonha, aqueles que me dizem bem feito, bem feito. Então Davi termina dizendo: exultem em ti, se alegrem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação, digam sempre: o Senhor seja engrandecido. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. Esperar no Senhor, sabendo quem nós somos, sabendo que nós precisamos do Senhor. Enquanto você for orgulhoso, achando eu sou bom, eu posso, eu consigo, você vai se frustrar e vai se prejudicar. Mas se você esperar no Senhor com a mesma consciência de Davi, vejam, quem escreveu esse salmo foi aquele que Deus colocou como rei em Israel. Aquele, queridos, que através dele, Israel teve os seus momentos de glória. O reino se expandiu, tanta coisa aconteceu. Mas Davi olha para si mesmo e reconhece que ele não era o grande rei. Ele era apenas uma figura, uma sombra do grande rei que viria. Daí ele dizer: eu sou pobre e necessitado, mas a boa notícia é que o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. E sabe, queridos, Deus não se demorou. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você o seguinte: você não precisa esperar no Senhor como aqueles que dizem: o melhor do Senhor para mim ainda vai chegar. Já veio. Você prestou atenção no texto que nós lemos no início do culto? Para quem ou a quem o autor aos Hebreus aplicou alguns versículos desse salmo, lá em Hebreus 10? A Cristo. O melhor de Deus já veio, que é Cristo. O libertador, a quem Davi fala, a quem o pobre necessitado Davi esperava, já veio, é Cristo o Senhor. Quem, queridos, de fato foi lançado num poço de desespero na cruz, venceu aquilo através do poder, e tem poder, e já nos libertou do nosso poço, que é a perdição eterna. Você não precisa esperar o melhor de Deus para a sua vida. A boa notícia para nós é que nós já fomos libertos do poço terrível, do lamaçal do pecado, em Cristo Jesus. E eu convido você a colocar toda a sua esperança, a você que é pobre e necessitado, a reconhecer isso e colocar toda a sua esperança no libertador que é Cristo.